Após o período escolar, com o desenvolvimento do jovem saindo da escola e procurando a fase adulta, onde ele se insere no mercado de trabalho, existem muitas possibilidades de carreiras. Hoje, no nosso país, tem diversos cursos preparatórios para o vestibular, para que os jovens sigam as mais diversas carreiras. No entanto, uma parte que é quase esquecida na sociedade e também de orientação vocacional para esses jovens é a carreira militar. Em parte por conta de falta de incentivo na publicidade governamental, outras por conta dos pais que não incentivam estes jovens, vai ficando um pouco de lado o desejo e a vontade de fazer parte das carreiras militares em nosso país. Pensando nisso, hoje nós vamos conversar com Ícaro Silvério. Ele é fundador do IOPEM, Instituto de Orientação e Preparação às Escolas Militares. Ícaro, um grande prazer ter você por aqui, a gente poder trazer um pouco mais de luz às pessoas sobre essa pauta muito importante, esse tipo de carreira militar no nosso país. Bem-vindo. Muito obrigado, Henrique. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer imenso poder falar com vocês que estão nos assistindo, trazer um pouquinho de informação sobre carreira militar. E estamos à disposição no que pudermos ajudar. Muito bem. Ícaro, você inicialmente é graduado em Tecnologia da Informação. Como que foi para você fazer parte desse universo militar e de ajudar a fundar essa escola? Henrique, é uma história bem legal porque assim, a minha formação acadêmica de nada parece com o mundo militar. Mas eu tive a oportunidade, ainda quando funcionário, na minha juventude, tinha por volta ali dos meus 17 anos, meu pai fez um convite para que a gente pudesse implantar um produto na empresa. Meu pai tinha escolas do ramo profissionalizante, escolas profissionalizantes, escolas educacionais, e tinha necessidade ali de, financeiramente falando também, de ter um outro produto, de ter uma outra coisa que pudesse ser um atrativo ali na nossa escola na época. E aí, durante 1 ano e meio, eu me especializei nesse produto, que é o curso preparatório para a carreira militar. Na época já se chamava IOPEM, só que há 10 anos atrás não tinha assim, nenhuma expertise, não tinha nenhuma uma diferenciação da administração, da gestão desse curso, muito menos uma expertise pedagógica. E depois de 1 ano que foi iniciado esse processo, meu pai preferiu por desistir. Só que eu já trabalhava, meu único foco era fazer isso, meu único foco era a carreira militar, orientar jovens nesse sentido. E nessa decisão dele de não continuar, eu falei, opa, então peraí. Deixa que eu assumo. Deixa que a partir de agora eu toco o barco. E foi onde começou o IOPEM, essa transição de produto para a empresa. Então fazem quase 9 anos que o IOPEM já existe como empresa e estamos aí justamente cumprindo essa missão. Muito bem. E quantas unidades o IOPEM tem hoje? Quantos jovens já atendeu? Henrique, hoje o IOPEM ele tem 22 unidades, são 22 unidades aqui na Grande São Paulo. Nós temos algumas unidades um pouco mais distantes que está ali na região de Campinas, Jacareí e Limeira. E temos também no litoral agora, recentemente inaugurado, Santos. Atualmente nós atendemos uma média de quase 5 mil alunos, são 5 mil jovens que estão estudando para prestar o concurso público militar, mas posso te afirmar que quase nesses 8 anos aí de história já atendemos aí mais de 17 mil famílias. Isso é fantástico. Ícaro, diz uma coisa para mim. A quem se destina esse curso? Qualquer pessoa que tem interesse em seguir na carreira militar pode prestar? Tem algum tipo de restrição? Henrique, na realidade, assim, o nosso trabalho ele vai muito voltado para o que o edital exige. Então, por exemplo, existem algumas regras, alguns pré-requisitos que tem que ser atendido, mas é muito simples, porque qualquer menino e menina hoje, qualquer garoto e garota a partir dos 13 anos de idade que atenda alguns pré-requisitos exigidos no edital, por exemplo, a questão de idade, por exemplo, a grau de escolaridade, já são candidatos aptos a fazerem um concurso público militar. Então não tem muito segredo nesse sentido. O que você sente do jovem que procura a sua escola para poder se preparar? Tem um perfil específico? Vem de todo lado? O que fomenta o pensamento do jovem que quer seguir a carreira militar, na sua opinião? Olha, Henrique, assim como você iniciou o nosso bate-papo, como eu sempre falo, a carreira militar no Brasil ela não é divulgada da forma que realmente deveria. Por quê? Existe uma grande polêmica, existe um grande preconceito de jovens hoje a respeito de carreira militar, pela falta da informação. Porque tem muita gente hoje dentro da sala de aula, que é o nosso principal público, são alunos de escola estadual também,
que não conhece a informação sobre carreira militar, não sabe quais são as carreiras, não sabe quais são os planos que existem, e muitas das vezes ele acha que assim, carreira militar tem aquele misticismo. Sim. É uma coisa perigosa, eu tenho que só colocar minha vida em risco, eu conheço só a ronda escolar que está na porta da minha escola, e o objetivo do nosso trabalho é justamente levar a informação do contrário. Que, por exemplo, hoje existem médicos, existem dentistas, engenheiros, veterinários, então assim, toda profissão que existe no mundo civil também existe dentro do mundo militar. A única diferença é que ele pode ser um professor militar, um cara que trabalha na parte de tecnologia militar, um engenheiro militar. Então, é justamente essa diferença. Pois é. E todas essas áreas, o ingresso é através de concurso público. Exato. Só existe uma única forma de ingresso na carreira militar, que é o concurso público. Muito bem. Agora, na sua opinião, Ícaro, os jovens que têm procurado o curso, eles vão mais querendo mesmo participar da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, ou elas vão querendo a carreira militar do Exército, da Aeronáutica, da Marinha? Os jovens que chegam no IOPEM, inicialmente, Henrique, eles buscam uma opção de carreira. Buscam porque justamente, como a gente sempre fala, um aluno que ele se formou numa escola pública hoje, ele acabou de terminar o terceiro ano do ensino médio, é muito difícil a colocação dele no mercado de trabalho. E existem várias empresas hoje que não contratam principalmente os meninos por aquela fase de alistamento militar. Então, o que acontece? O jovem, muitas das vezes, ele vem como uma opção. Ele não conhece ainda o mundo militar. E existe um módulo dentro da nossa escola que é justamente apresentar para ele as 22 escolas militares que existem no Brasil. Então, é um professor militar, é uma estrutura que tem ali a diferença de comportamento, que mostra como que é, o sim senhor, não senhor, o que pode, o que não pode e quais são essas opções de carreira. Então, assim, depois de mais ou menos uns 2 meses que o aluno chegou no IOPEM, aí ele realmente consegue decidir qual é a profissão e o que ele quer buscar. Com informação, com experiência. Então as escolas da Aeronáutica são essas, as escolas do Exército são essas, as escolas da Marinha são essas. Existe ainda concurso da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, e aí ele consegue ter uma definição de escolha. Isso é fundamental, né? Porque eu acho que só teoria não resolve, né? Por exemplo, uma pessoa que não passa por um curso preparatório como o seu, um jovem, ele não vai ter aquela noção da prática do dia a dia, né? Ele não vai ter a noção do que é a vivência da coisa. Ele vai estudar, vai ler o que o edital pede, mas dificilmente ele vai ter já aquela familiaridade com o assunto que vai ser desenvolvido na profissão, que eu acho que vocês também trabalham essa parte pedagógica na prática lá dentro do curso, né? Com certeza, Henrique. Eu posso afirmar para você hoje que o IOPEM, ele se diferencia justamente por orientar o candidato nas 5 fases que existem no concurso militar. Então, é justamente o que diferencia, porque muita gente cai de paraquedas. Às vezes você tem um amigo que ele fala assim, eu vou prestar um concurso militar, vou prestar o concurso da polícia, vou prestar o concurso do exército, e aí por curiosidade ele não conhece, ele fala assim, vou me inscrever nesse concurso aí também, já que você vai fazer eu também vou. Eu também vou. Só que ele não sabe de quais são as outras etapas que existem. Então o IOPEM ele tem esse cuidado sim de orientação pedagógica, que é justamente orientar o aluno na fase teórica, que é a prova intelectual. Após isso tem o TAF, que é o teste de aptidão física. Depois disso ainda tem a entrevista médico-psicológica, a investigação social, que é justamente uma análise de histórico, de comportamento, e depois dessas aprovações em 4 etapas você tem a entrega de títulos. Certo. Então não é uma coisa tão simples, é onde a gente consegue orientar o candidato, o nosso aluno, em todas essas etapas. E essa análise social é uma investigação feita na vida do candidato para ver se ele está apto ou não para a carreira. Exatamente, é saber um histórico de comportamento, como ele era um aluno ainda na época de escola, como que ele era na questão da região onde ele morava, se teve problemas com vizinhos ou não. É uma forma de saber ali a capivara do jovem, certo, né? Como diz no português comum. Certo. Antecedentes criminais, todo esse tipo de coisa, né? Tudo. E até legal porque assim, muitos dos nossos alunos ou das pessoas que procuram falam assim, Ícaro, mas eu tenho um parente que teve problema na justiça, meu pai, minha mãe teve alguns problemas. É até legal porque assim, o que é avaliado é o candidato. Então se o Henrique ele está prestando o concurso, de nada interessa para a carreira militar qual é o histórico familiar. Entendi. Então você tem que ter um histórico ilibado, para que não desabone em nada na posse do seu concurso militar. Isso é muito bom, né? Porque se a gente vai querer ter a segurança de quem é que está representando a gente nas ruas, quem é que está lutando
pela situação em geral da sociedade, a gente tem que ter certeza que essa pessoa, de fato, tenha uma reputação ilibada. E a duração do curso, Ícaro, varia de módulo, do que a pessoa ela quer fazer, ou de repente, se a pessoa não é aprovada em alguns módulos, ela faz novamente? Como que é isso? Henrique, é muito legal porque assim, a gente tem hoje uma taxa de aprovação de quase 87% dos nossos alunos que participam em concurso. Isso aqui é fantástico. Só que a gente tem feito inclusive alguns trabalhos com alguns tutores, com psicólogos, justamente para que esse aluno se sinta ainda mais preparado e motivado para prestar a prova. Porque o que acontece muitas das vezes, o aluno ele acaba tendo alguns bloqueios em prestar o concurso, em se inscrever, em ir lá e fazer a prova, por causa de uma rejeição. E a gente observou muitas das vezes que o aluno ele não vai para o concurso chegar lá na hora H, porque o medo de qual vai ser o resultado, se aprovado ou reprovado, e como a família vai administrar tudo isso. Então, o que é interessante? A gente tem feito um trabalho muito forte nesse sentido de motivar o aluno a prestar o concurso. Então, hoje nós temos uma duração de 26 meses, a totalidade do curso, mas em momento algum a gente coloca como empecilho para que ele preste a prova. Muito pelo contrário. Nós temos um trabalho de orientação muito forte, as nossas redes sociais, tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o YouTube, diariamente tem conteúdo postado para que o aluno entenda como funciona o mundo de concurso militar. Então, a qualquer momento desses 26 meses, se vamos supor, ele chegou na escola, tem 5 meses que ele é aluno do nosso instituto. Ele foi lá, se inscreveu para aquele concurso, passou. Cara, é um prazer imenso para nós poder encaminhar esse aluno mediante a conquista que ele teve. Sem dúvida. Então, é um pouco mais de 2 anos, né, a preparação, e aí dentro dessa preparação ele vai ter as aulas teóricas, a aula prática, voltada ao módulo que ele tem interesse. E acontece muito, Ícaro, de, por exemplo, a pessoa entrar interessada por uma carreira, aí no meio do aprendizado se interessar por outra, depois prestar outra coisa que não queria? Acontece sim, Henrique. Por quê? Como eu te falei, nós temos vários professores no nosso instituto que são militares. Além disso, nós temos um costume de visitas técnicas. Inclusive ontem nós fomos para Pirassununga, na AFA, que é a Academia da Força Aérea Brasileira. Então essa oportunidade do aluno, do jovem conhecer de próximo o que é o mundo militar. Então às vezes ele fala assim, eu quero ingressar na aeronáutica. Só que ele fez uma visita técnica no batalhão da Rota da Polícia Militar. Aí ele conheceu lá, por exemplo, o Cabo Barbosa, que é um dos nossos parceiros, e ele se apaixonou, viu de próximo, sentiu ali na pele que ele acaba tendo essa opção de mudança. Verdade. É isso que eu ia falar, né? Quando sente, não tem jeito, né? Exatamente, é diferente. Fantástico. E ainda mais essa experiência, né? Como o Ícaro citou, de poder conversar com profissionais da área, né? De poder ter esse contato com gente que já está fazendo, que fica muito mais interessante para quem vai entrar na carreira do que alguém que simplesmente vê o que pede o módulo, o que tem que estudar para a prova, vai lá e estuda de qualquer jeito. A gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência o Ícaro vai mostrar como é a academia, e a gente tem um vídeo e também uma participante vai estar aqui falando com a gente, que é a Laura. Até já!